Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, para a gente já chegar, começar o dia atualizando todas as informações e você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Vascão. E é aquele esquema, tá chegando aqui pela primeira vez ou assiste os vídeos todos os dias, mas não é um inscrito do canal, confere rapidinho se você não é inscrito. Se você não for, se inscreva agora. Eu olhei uma estatística ontem aqui do meu canal e vi que 40% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva, você ajuda demais, a sua inscrição é importante aqui no canal. Vamos bater aí os 160 mil e a sua inscrição ajuda muito. Se assiste todos os dias também, deixa o like, é importante. O like ajuda o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos e vamos que vamos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre diretor de futebol, sobre jogadores especulados, vamos falar sobre Nenê também, muita coisa para você ficar atualizadíssimo sobre o nosso Vascão, beleza? Então bora lá, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começa esse vídeo com uma contagem, né? Porque o Vasco já está há 319 dias sem um vice-presidente de futebol, há 28 dias sem um diretor executivo de futebol e há 98 dias sem contratar jogador. Ou seja, 100 dias já sem contratar jogador, praticamente o Vasco da Gama, quase um mês sem diretor de futebol e quase um ano sem vice-presidente de futebol. É dessa forma que a gestão Jorge Salgado trata a principal pasta do clube, né? A pasta mais importante, a pasta que mais interessa a todo mundo, o futebol, completamente abandonado, completamente largado. É assim que essa gestão vem tratando o futebol do Vasco. A gente já vai completar aí um mês sem diretor de futebol e ontem surgiu a informação do jornalista Jorge Nicola, né, de que o Carlos Brasil, que está fechando com o Vasco, que vai trabalhar no Vasco mais uma vez, a informação do Nicola era de que o Carlos Brasil chegaria para ser o diretor executivo de futebol do Vasco. E isso causou também muita preocupação na torcida do Vasco, né? Porque o Carlos Brasil não tem experiência nessa função. Ele tem ótimos trabalhos na base, né? Como um diretor ali das categorias de base, inclusive no Vasco ele fez um bom trabalho, mas não tem experiência de mercado para ser um diretor executivo de futebol profissional. E a informação de ontem do canal Atenção Vascaínos é a seguinte: Flávio Dias trouxe lá no canal que ele conversou com pessoas ligadas à direção do Vasco, né, com dois diretores do Vasco, que garantiram que Carlos Brasil não será diretor executivo de futebol do Vasco. Ele vai trabalhar no futebol profissional do Vasco, vai trabalhar ali no departamento de futebol, mas não será o, vamos dizer assim, o manda-chuva do futebol, né? Ali o cargo mais importante. O Vasco ainda está atrás no mercado de um diretor executivo de futebol. E aí os nomes que são falados é o de Paulo Pelaipe, é do Anderson Barros, que deve ficar no Palmeiras, Alexandre Matos, que deve ir para o Cruzeiro, o Felipe Ximenes, né, que estava no Avaí, e também do Newton Drummond. Esses são os nomes aí que são ventilados, né, cogitados no Vasco nesse momento, mas ninguém sabe realmente quem Jorge Salgado vai escolher para essa função de diretor executivo de futebol do Vasco. E o Vasco já está aí há praticamente um mês sem diretor. Daqui a pouco começa 2022, daqui a pouco já tem jogo do Carioca e o Vasco está aí completamente abandonado na sua pasta mais importante, que é o futebol. Vamos acordar, Jorge Salgado. Acorda, meu filho, acorda. Já dormiu 2021 inteiro. Vai continuar dormindo em 2022? Aí não dá. Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos falar de Nenê. Nenê, que com certeza é o principal jogador do Vasco, né? Após a saída de Germancano. É o jogador com mais identificação também com o torcedor vascaíno. E ontem o Nenê esteve no estádio do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain jogou pela última rodada da fase de grupos, né, da Champions League, e o Nenê foi o convidado de honra do PSG. O Nenê, que é ídolo lá do PSG, jogou por muito tempo no PSG, antes do PSG ter todo esse dinheiro que tem agora, né? Então a torcida do PSG tem muito carinho pelo Nenê e o clube também considera o Nenê como um dos seus grandes ídolos. Então o Nenê foi convidado de honra, tá com moral lá na França, tá com moral na Europa, inclusive foi tietado aí por Lionel Messi, né? O Lionel Messi foi lá cumprimentar o Nenê
o camisa 77 do Vasco da Gama, que garantiu, né, que fica em 2022, vai continuar no Vasco para a próxima temporada e deu até uma entrevista dizendo que sabe de todas as dificuldades, mas que não vai medir esforços para colocar o Vasco na primeira divisão. Nenê, camisa 77 do Vascão, tá com moral, hein? Tietado pelo Messi, rapaz. Que isso, hein, Nenê? Tá fraco, não. Bom, e agora vamos aqui atualizar a situação de dois atacantes que foram especulados aí no Vasco, né? Apenas especulação mesmo, porque como o Vasco não tem nem diretor de futebol, não tem como o Vasco fazer contratação, né? Como que vai contratar? Quem vai assinar? Quem vai conversar com os representantes do jogador? Não tem como o Vasco contratar ninguém. O Vasco tá com o departamento de futebol completamente parado. Enquanto não chegar um diretor de futebol, não tem como o Vasco fazer suas contratações. E bom, dois nomes aí para o ataque que foram ventilados após a saída de Germancano. O primeiro é o atacante Everaldo, que fez muito sucesso aqui no futebol brasileiro, se destacando pela Chapecoense, né? E muitos torcedores falaram sobre a possibilidade do Everaldo vir para substituir o Cano, que seria o atacante ideal para a Série B. E bom, a informação não é boa. O Everaldo tem 2 anos de contrato ainda lá no futebol japonês. O meu amigo Marquinhos, do canal Detetives Vasco, conversou com o empresário do jogador, que disse que é praticamente impossível que o jogador volte para o Brasil nesse momento. Ele é muito valorizado lá no futebol japonês, é um dos ídolos do clube onde ele joga, está bem ambientado, então ele não vê sentido no jogador voltar para o Brasil agora. Então, Everaldo no Vasco é uma possibilidade praticamente nula. E a outra é do atacante Edu, o Edu que por várias vezes já se declarou vascaíno, né? E foi o artilheiro da Série B de 2021. Muita gente queria a contratação do Edu, mas o destino do Edu deve ser realmente o Cruzeiro. Um dirigente do Brusque, inclusive, admitiu, né, que está aguardando chegar a proposta oficial do Cruzeiro essa semana e que até sexta-feira, né, essa proposta deve chegar. E se a proposta for vantajosa para o Brusque, para o Edu, a coisa vai acontecer e o Edu deve ser atacante do Brusque na próxima temporada. Então, o Vasco já aí papou mosca, né? Sem diretor de futebol, não tem como nem entrar na disputa e o Edu vai para o Cruzeiro. Bom, e para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre a investidora Carol Pfeiffer, que recentemente andou conversando com o Vasco, né? Isso agitou bastante as redes sociais. De uns tempos para cá, a coisa deu uma diminuída, né? Foi se falando menos sobre esse assunto e muita gente pergunta, né? E a Carol Pfeiffer, e a investidora, vai acontecer alguma coisa, etc e tal? Bom, ela se manifestou ontem no seu Instagram, vou colocar aqui o vídeo para vocês. Ela disse que continua mantendo reuniões com a diretoria do Vasco, que está muito disposta a ajudar, que está ali estudando todo dia uma forma de ajudar, né? Que todo dia ela separa 1 hora do seu dia para se dedicar ao Vasco, mas que as coisas são demoradas, né? Não acontece de um dia para o outro, mas que ela continua disposta a ajudar e mandou aí esse recado para a torcida do Vasco, que eu vou colocar agora aqui. Agora o recado é para os vascaínos de plantão. Presta atenção. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o imenso carinho que vocês têm demonstrado através aqui das minhas redes sociais, me seguindo, mandando mensagem. Tem muita gente que me falou aqui que começou a me seguir por causa do Vasco e daí tá aprendendo muito sobre grana, money e bufunfa, sobre investimentos. E eu fico muito feliz porque meu propósito é esse, é ajudar o maior número possível aí de brasileiros a entender que o dinheiro é só consequência do seu potencial bem aplicado. Agora, pessoal, recado importantíssimo sobre o Vasco, tá? Presta atenção. Olha só, importantíssimo, tá? Primeiro de tudo, eu já separei na minha agenda, então 1 hora por dia no mínimo, tá? Eu me dedico a olhar as questões do Vasco, mas vale lembrar que eu sou presidente de uma empresa de capital aberto na bolsa, sou sócia fundadora do Instituto Êxito, sou Shark no Shark Tank Brasil, então, ou seja, eu tenho várias responsabilidades durante o dia. Tenho parceiros, faço live aqui, trazendo conteúdo pra galera e etc. Então, me ajudem a ajudar vocês. Quando eu entro numa live, vocês só escrevem Vasco, 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 eu quero saber sobre o Vasco e cadê o Vasco, não sei o quê. Gente, minha rede social não é para falar sobre o Vasco. Eu vou deixar isso muito claro, tá? Eu quero pedir com o maior respeito do mundo que vocês me ajudem a ajudar vocês. Então pode entrar lá, fazer perguntas, querer participar e etc. Mas ficar me cobrando para falar do Vasco 24 horas não vai rolar. Já vou explicar.
Então, pessoal, é o seguinte, para deixar muito claro, vocês querem me incentivar, né, me motivar, ajudar ainda mais o Vasco e etc. Pode vir nas minhas lives, pode fazer pergunta, pode mandar pra galera me seguir aqui, mas deixa eu deixar muito claro, bombardear lá pedindo satisfação sobre o Vasco não é o que vai me motivar. E eu já estou ajudando, nada vai mudar, eu não vou mudar em nada o que eu estou ajudando o Vasco, então não se preocupem com isso. Eu já me comprometi com vocês, eu continuo comprometida até me expulsarem daí das reuniões com o Vasco, eu vou continuar aí ajudando, tá? Então, eu estou comprometida com vocês, vocês têm a minha palavra, eu estou fazendo tudo o que eu falei que eu ia fazer. Fiz a pesquisa de mercado, vou mostrar aí para vocês os resultados. Não é rápido, eu gostaria também que fosse tão rápido quanto vocês imaginam, não é, mas eu vou pedir aqui que vocês também compartilhem. Então eu vou pedir que vocês compartilhem se vocês gostam desse conteúdo, se a gente junto vai ajudar o nosso país a prosperar cada vez mais, se a gente pode trazer mais empresas para cá, que podem colaborar não só com o Vasco, mas com o nosso país, que é importantíssimo a gente falar sobre isso. Mas eu vou pedir só que a gente tome cuidado aqui com as lives, com os comentários, etc., para que a gente, de fato, tenha cada vez mais pessoas aqui atingindo os objetivos delas, senão a galera, tipo, que não é vascaína não vai poder aprender a construir riqueza. Tá errado isso, né? A gente tem que ajudar nosso país a prosperar. Grande beijo pra vocês, uma ótima noite e contem comigo, tá? Eu estou 1000% aí colaborando, ajudando em tudo que eu posso. E em breve eu trago novidades. Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!